Oi pessoal, espero que siga todo mundo bem. Hoje o meu comentário vai ser sobre Hart e Kelsen, né? Não especificamente sobre o pensamento dos dois. Espero que vocês tenham lido os textos que eu escrevi para as aulas, né? Que fazem ali um resumo bem básico, né, do que eles pensam. E também a gente tem textos complementares que são didáticos sobre os dois. Mas eu queria fazer uma pausa aqui para a gente fazer uma reflexão sobre a importância do que esses dois autores estão dizendo para a nossa, enfim, para a visão do que seja um jurista, algo que eu já falei na aula passada, né? Enfim, para o debate sobre democracia em geral, né? E também sobre, mais especificamente, sobre o processo de interpretação e solução de casos concretos, né? Porque, veja, essa ideia, né, de que é possível descrever o direito ou pensar o direito a partir da sua especificidade, como que é o Kelsen, né? Ou como que é o Hart, né? É possível descrever empiricamente, né, o direito nas suas características essenciais, rompe com um modo de pensar o direito, enfim, anterior, que subordinava o direito, ou que pensava o direito sempre como uma espécie de consequência, ou como uma efetivação, ou como um instrumento, né, de um conjunto de valores morais, ou de uma certa visão da natureza humana, ou da vontade de Deus, né, ou de algo que o Kelsen diria que é extrajurídico, né, que é fora do direito. Né? Quando o Kelsen diz que a validade das normas jurídicas ela está ligada a uma norma fundamental que é pressuposta e que é uma espécie de elemento intelectual, né, a partir do qual a gente dá sentido para uma série de regras e para uma série de comportamentos como comportamentos jurídicos, né? Ou quando o Hart vai dizer de uma outra maneira, né, que norma jurídica aquela que foi produzida de acordo com uma norma secundária, né, uma norma que regula a maneira de se produzir normas. Então os dois estão dizendo que existe uma coisa chamada direito que tem uma especificidade própria, que tem uma racionalidade própria, é um modo de pensar específico que se diferencia então de um pensamento ético-moral, de um pensamento religioso ou de um pensamento que simplesmente verifica empiricamente a existência ou não de determinados costumes em certa sociedade. Gostaram da minha caneca de coração? Eu gostaria de contar uma história, enfim, né, que foi o presente de uma mulher amada, etc. Mas não, era a que tinha em determinado momento no supermercado. Eu comprei porque só tinha essa, eu estava precisando de uma caneca em determinado momento. Então foi uma compra instrumental, não tem nada de romântico nela. Lá acho ela simpática, né? Coração é sempre bom, né? É mais nessa época que está muito violenta. É bom a gente ter um pouco de coração, pelo menos na caneca. Enfim, se na sociedade está mais difícil. Bom, mas vamos lá. Então, então essa visão, digamos, né, da especificidade do direito, ela traz, enfim, ela nos coloca num lugar diferente, ela coloca o pensamento jurídico, o pensamento também, eu acho, sobre a democracia, o pensamento sobre a interpretação em um outro lugar. Né? Como eu falei na aula passada, o jurista, nesse registro do formalismo jurídico, né, deixa de ser alguém que conhece as regras, enfim, conhece a natureza humana, supostamente, né, e que diz como é que o direito deve ser. Bom, a gente viu que os justnaturalistas divergiam bastante, né? Eles achavam que sabiam, mas para Rousseau era uma coisa, para o Locke era uma outra coisa, para o Hobbes era uma terceira coisa, para o Stuart Mill era uma outra coisa ainda, né? Enfim, para o Hayek é um pouquinho diferente, eles todos divergem, né? Mas enfim, eu não sou mais esse tipo de pensador, né? Que, vamos dizer assim, reflete sobre a natureza humana e diz como é que o direito deve ser ou vai ser. Também não sou alguém que pensa, é um intérprete, ou que pensa na vontade de Deus e pensa na sua diferença para a vontade dos homens. Também não sou, como pensador clássico, alguém que compreende as leis da natureza e a sua relação com o homem, do cosmos. Né?
O jurista adquire um pensamento ou modo de atuar que é mais técnico. Kelsen tem um texto, aliás, que diz que se chama O Direito como Técnica Social Específica, né, que já mostra isso. Né? Então, é um tipo de pensamento técnico que tem a ver com a capacidade de identificar as normas jurídicas válidas e aplicar essas normas no caso concreto. Né? No caso concreto. Isso tem uma consequência evidente, né? Vocês já devem ter visto no texto da aula passada e no texto da aula de hoje, sobre o que significa a interpretação, solução do caso concreto. Né? Então, a solução do caso concreto deixa de ser, digamos assim, um pensamento sobre a justiça num sentido amplo de uma justiça substantiva, o que é justo aos olhos de Deus, o que é justo aos olhos de um valor moral, e passa a ser uma solução. Eu tenho que interpretar as normas jurídicas válidas ou o material jurídico válido, né? Eu tenho que interpretar o material jurídico produzido pelas fontes competentes para tomar a melhor decisão. E boa parte do debate contemporâneo a respeito da interpretação diz respeito justamente a isso. Quando é que o juiz está respeitando o material jurídico, quando é que ele está respeitando as regras, quando é que ele estaria sendo ativista, para colocar nesses termos, né? Quando é que ele estaria decidindo só de acordo com seus próprios valores, jogando, né, deixando para lá, chutando o pau da barraca, né, deixando para lá a Constituição, lei, etc. Né, e se isso é possível ou não, se isso é criticável ou não é criticável. Né. Vocês vão ver que tanto o Hart quanto o Kelsen admitem empiricamente, né, é possível haver decisões discricionárias ou decisões, inclusive, contra as normas, né? Existe essa possibilidade real. Né? Mas isso não significa que isso não seja criticável, né? Isso não significa que a gente não tenha que dizer, diria o Kelsen, né, como cientista do direito, olha, essa decisão aí está completamente fora da moldura. Né? Ou no caso do Hart, essa é uma decisão discricionária, é um caso difícil que está sendo decidido pela simples vontade do juiz. Né? E eu diria mais, os dois provavelmente diriam, bom, seria importante que isso fosse explicitado, né? Seria importante que isso fosse explicitado na decisão para que as pessoas compreendessem o que está acontecendo. Mas enfim, essa é uma discussão mais complicada, a gente volta a esse ponto a aula que vem. Mas de qualquer maneira, né? Então a aplicação do direito, ou a solução dos casos concretos, adquire esse caráter técnico, vamos dizer assim, né? Precisa levar em conta, para ser considerada uma decisão jurídica, o material jurídico, né, produzido pelas fontes competentes. Isso passa a ser a função do juiz ou da juíza, né? E aí, claro, os autores vão divergir sobre o modelo de raciocínio que está implicado nesse tipo de atividade, né? Então a gente vai ver depois o Dworkin criticando o Hart, para dizer, olha, não, a função do jurista não é bem essa, ele tem que levar em conta o material jurídico, mas isso se dá de uma maneira diferente. Né? Mas você tem uma série de debates contemporâneos, na minha interpretação, todos eles debatendo o critério de cientificidade do direito. O que significa, então, né, ser jurista e decidir casos jurídicos a partir de critérios jurídicos. Né? A repetição aí é necessária. Né? Eu acho que tem um debate colocado dessa forma. E claro, existem autores que seguem pensando da maneira tradicional, digamos, do justnaturalismo clássico, ou que subordinam o direito, tornam o direito mero instrumento da economia, ou mero instrumento de uma determinada visão moral. Né? Segue esse tipo de visão que vai nos interessar menos nesse final de curso. Né? Esse final do curso, esse momento final do curso é voltado para essa discussão mais dos autores que pensam do ponto de vista interno, né, o que pensam a partir da especificidade do próprio campo do direito. Né? E também, como eu falei, quer dizer, essa discussão, essa divergência, né, entre formalismo e visão substantiva da justiça, visão formalista e visão substantiva da justiça, a meu ver, também tem uma consequência no debate sobre democracia.
uma consequência importante que a gente vai tratar talvez na aula final do nosso curso. Vamos ver se dá tempo de eu chegar nesse ponto, né? Enfim, nessa discussão com mais detalhes, né? Porque vejam, se vocês lerem o prefácio da Teoria Pura, vocês vão ver que o Kelsen foi criticado por todo mundo, né? Tem até um artigo que eu vou deixar para vocês nas próximas aulas que mostra isso, né? O Kelsen foi criticado pela esquerda, pela direita, por rinoceronte, por, sei lá, elefante, girafa, todo mundo criticou o Kelsen, né? E incomodado com o pensamento dele, um incômodo, né, que a gente já viu ali presente na discussão dele com o Hayek, né? Que é justamente, veja, todo mundo que tem um raciocínio substantivo sobre democracia ou sobre política vai se incomodar com o formalismo jurídico, né? Vai se incomodar com essa visão formalista, né? Porque, veja, para essas pessoas, a verdadeira democracia ou a realização da política no sentido da realização, né, de uma sociedade utópica, digamos assim, numa sociedade ideal, seria a efetivação de determinados valores. Seja a liberdade, seja a comunidade, no caso de um pensamento comunista, né? Seja, sei lá, o reino de Deus na terra, se for um pensamento religioso, mas a política deveria ter como função uma espécie de realização de certos valores que essas pessoas consideram fundamentais. E o formalismo jurídico, na formulação, né, kelseniana, está muito ligado ou está muito relacionado à ideia de pluralismo de valores, de relativismo de valores, né? O Kelsen diz muito claramente, né, que a teoria dele tem uma ligação, enfim, uma afinidade, digamos assim, eletiva, para usar o termo do Max Weber, né, com o relativismo moral, né, com a existência de uma pluralidade de valores. Então, uma concepção formalista, né, de acordo com o pensamento kelseniano, não estaria ligado, não subordinaria, digamos assim, o direito a nenhum valor substantivo, né? Então isso mostra que existe uma certa tensão, né, entre um pensamento substantivo, né, substantivo que procura pensar a política a partir de uma substância ou de um valor tido como evidente ou tido como essencialmente moral, e uma visão formalista da política que a princípio admite diversas possibilidades de interpretação, ou diversos valores, né? Diversos valores podem estar relacionados ou podem ser expressos, né, pelas normas jurídicas, e esses valores vão ser definidos pelo debate social. Então, acho que essa tensão, né, entre visão substantiva e visão formalista também se coloca, né, isso que eu queria deixar claro para vocês, também no pensamento sobre a democracia, enfim, numa discussão sobre a democracia, né? E aí a gente, enfim, a aula que vem faz essa atividade sobre interpretação. E vamos ver se no final do curso eu consigo retomar essa discussão sobre democracia. A gente vai ver algumas outras visões do direito nas próximas aulas, tá? Então, enfim, de novo, né? Qualquer coisa me procurem, né? Eu sei que essas últimas aulas estão relativamente pesadas, por isso essa aula não vai ter nenhuma atividade para vocês entregarem, porque são textos difíceis mesmo, né? E alguns deles são relativamente extensos. Mas é importante, pessoal. É importante nesse momento que vocês leiam esses textos. Isso vai ser útil para vocês a vida toda. Vai ser útil para os concursos que vocês vão prestar eventualmente, né, onde essas coisas caem na OAB, caem em concurso para juiz, promotor, etc. E também é importante para a formação de vocês, para vocês compreenderem, né, o que significa ser jurista para esses autores, e eles são muito influentes, né, na discussão contemporânea, né, o que significa a própria identidade de jurista, né, o que significa ser enfim, operador do direito ou um acadêmico de direito, etc. Então,
Agora, digamos, é o momento do curso em que a gente está nos deparando com a nossa própria identidade, né? Ou com pelo menos como a sociedade, ou como se tem pensado a identidade de jurista. E é por isso que é tão importante que vocês leiam esses textos. Eu deixei indicado enfim, na biografia da aula de hoje, dois textos que eu acho muito fundamentais. São muito interessantes, né? Um texto do Stanley Paulson, que fala sobre o ponto de vista do positivismo, e o texto do Tomás Bustamante, que faz, enfim, que faz umas críticas ao Hart. São dois textos muito bons, que está na literatura complementar, mas valeria a pena vocês lerem. E também tem um texto aí já um pouco mais didático, né, que compara o Hart ao Kelsen, que eu também recomendaria a leitura, porque ele mostra bem enfim, as semelhanças e diferenças entre norma fundamental e as normas secundárias. Então é isso por hoje. Abraço para todo mundo, fiquem bem aí. Enfim, estou aqui tentando manter a calma também nesse caos. E vamos seguindo com o nosso curso. E bom, um pouco de amor aí para vocês. Abraço, até mais.